Bom dia, meus amados irmãos. Que bom estarmos aqui mais uma vez para adorarmos o Senhor juntos. Domingo, dia do Senhor, e louvado seja o nome do Senhor Jesus, que nos deu vida, nos deu saúde, para podermos agora, juntos, como igreja do Senhor, adorar o seu santo nome. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia, Salmo 34. Salmo 34, eu quero ler alguns versículos para a nossa meditação, enquanto começamos o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Salmo 34, que diz assim: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, e os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos, a uma, lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o, e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Amém. Bendirei ao Senhor em todo o tempo. Em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Salmo de Davi, o convite ao louvor e adoração. Que você e eu possamos fazer isso nessa manhã de domingo, com alegria no coração, celebrando a Cristo, celebrando a vida, celebrando a salvação em Cristo Jesus. Quero convidá-lo à oração e depois nós vamos louvar o Senhor com alguns cânticos espirituais. Deus querido, nós te agradecemos nessa manhã por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá para estarmos aqui diante do Senhor, te adorando, te louvando. Agradecemos, ó Deus, por mais um dia de vida, pela noite que se passou, por tua proteção, pelo teu cuidado para conosco. E agora estamos aqui, ó Deus, para te adorar, que o Senhor receba todo o louvor, toda a ação de graças ao Senhor. Que o Senhor derrame sobre cada um dos teus filhos bênçãos sobre bênçãos, a tua graça, e que o Senhor venha renovar, ó Deus, as nossas forças nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos adorar a Deus. Bom dia, irmãos, graça e paz. Que bom que você mais uma vez está aí, meu querido, para juntos adorarmos o Senhor. Vamos adorar então e glorificar o nome do Senhor em nome de Jesus? Seja qual for a situação, as promessas do Senhor duram para sempre, sempre, e Ele prometeu que vai voltar. Tudo passará, só o amor eterno, eterno, eterno como Deus o nosso Pai. Eu quero é lhe dizer que Deus gosta de você, seja qual for a situação. Eu quero é lhe dizer que Deus gosta de você, seja qual for a situação. Aleluia, glória a Deus.
soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Amém, aleluia. Amados irmãos, ainda no Salmo 34, a partir do versículo 6, o salmista Davi diz assim: clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Amém. Nesse momento eu quero convidá-lo à oração. Novamente nós vamos interceder, clamar ao Senhor pela vida de muitos que nesse momento, nesse instante, carece de uma graça especial de Deus, de uma cura, de uma restauração. Pessoas que estão atribuladas, pessoas que estão passando por problemas financeiros. Então, se você tem algum problema, alguma dificuldade, se você tem alguma causa a apresentar ao Senhor nesse momento, esse é o instante que nós fazemos isso. Nós nos colocamos diante do Senhor, nos colocamos na brecha para interceder, para orarmos. Se você tem algum pedido especial e quiser colocar aí no chat da nossa programação, coloque aí agora. Estaremos orando por sua vida, estaremos durante a semana orando também. Queremos lembrar, nesse momento, da Glaura, nossa irmã Glaura, que nós temos orado por ela muitas e muitas vezes, e temos certeza que o Senhor já está agindo na vida dela. Clamamos por ela, por toda a sua família, que Deus esteja abençoando. Temos alguns irmãos na igreja também, que estão passando por um tempo de dificuldade na área da saúde, que o Senhor esteja abençoando. Então eu quero convidá-lo a orar. Então coloque-se diante do Senhor nesse momento, aí na sua casa, aonde você estiver, e vamos clamar o Senhor. Deus querido, Pai amado, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor para clamarmos. Ó Deus, sabemos que somos pequenos, somos, ó Deus, falhos, somos carentes, mas nós, ó Deus, oramos a um Deus que tudo pode, a um Deus poderoso, a um Deus soberano, a um Deus que intervém na história do teu povo. Nesse momento, ó Pai, eu quero colocar diante do Senhor mais uma vez a vida, ó Deus, dos nossos amados irmãos que carecem, ó Deus, de um milagre do Senhor. Lembra, ó Deus, da vida da Glaura e coloca, ó Deus, a vida da tua serva no teu altar, nas tuas mãos. Que o Senhor, ó Deus, libere uma ordem de cura sobre a vida da tua serva. Da mesma forma, ó Deus, sobre todos aqueles que nesse momento estão afligidos, ó Deus, por doenças, estão lutando, ó Deus, por causa de uma questão, ó Deus, financeira,
por causa de alguma tribulação, por causa de alguma luta, que o Senhor agora, em nome do Senhor Jesus, venha trazer livramento, venha trazer um novo tempo a essa história, a essa vida, que o Senhor venha dar uma ordem de cura, de restauração, de transformação. Oh, meu Deus e meu Pai, que o Teu Espírito Santo agora toque na vida de cada um, toque, ó Deus, na vida do Teu servo, da Tua serva, traga, ó Deus, esperança, fortalecimento na fé. Oh Deus querido, que o Senhor venha a cada dia mais também robustecer, ó Deus, a nossa fé, a nossa confiança no Senhor, que o Senhor venha inflamar o nosso coração, ó Deus, incendiar o nosso coração, ó Deus, de amor por Tua obra, que o Senhor venha agora, ó Deus, também avivar a nossa vida espiritual. Abençoe a Tua igreja, abençoe o Teu povo, ó Deus, abençoe a primeira igreja da Barra, todos os membros, todas as famílias, ó Deus, da igreja da Barra, que o Senhor esteja abençoando, fortalecendo, dando graça, em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém e amém, Senhor Jesus. Vamos adorar a Deus. Que há em mim, eu tenho
Amados irmãos, eu quero compartilhar a palavra de Deus que está no livro de Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6, versículo 10, que diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Amém, amém. Daniel, grande profeta de Deus do Antigo Testamento. Daniel fora levado como cativo para o Império Babilônico, onde ali ele passaria toda a sua vida. Mas a palavra de Deus nos diz que Daniel, mesmo vivendo em um lugar tão distante da sua terra natal, no meio de um povo que não tinha nada a ver com Deus de Israel. Ao contrário, era um povo idólatra, era um povo pervertido. Daniel habitaria no meio desse povo sendo um homem íntegro. Daniel também, na Babilônia, ele se destacou por sua sabedoria, por sua inteligência. Ele se tornou governador e depois ele se tornara presidente sobre os governadores. Mas, dentre todas as características de Daniel, acima de toda a sua sabedoria, toda a sua inteligência, toda a sua capacidade política, todo o seu poder de influência, sua característica principal era a sua vida piedosa, a sua vida de piedade, a sua devoção pelo seu Deus, pelo Deus de Israel. Nós vemos que Daniel, ele mesmo habitando num povo ímpio, no meio de um povo impuro, no meio de uma sociedade corrupta, ele vive toda a sua vida com temor e tremor diante de Deus. Ele é um homem íntegro, ele faz os seus negócios, ele é um político de grande influência, mas todos os seus movimentos visam a glória de Deus. E essa é uma grande lição para nós nos nossos dias. A lição que nós podemos aprender com Daniel, que é possível sim ser íntegro, viver uma vida íntegra diante de Deus, nesse mundo de pessoas corruptas, no meio de uma sociedade corrompida, no meio de pecadores. Vivemos numa época em que os valores morais estão caindo por terra, mas é possível vivermos como servos do Senhor Jesus, como pessoas realmente que têm a moral do reino. Nós, como Daniel, podemos ser políticos, sermos políticos, mas íntegros. Nós, como Daniel, podemos fazer os nossos negócios no meio de pessoas corruptas, mas fazer os nossos negócios de forma íntegra, honesta. Nós podemos sim ser pessoas de grande influência na nossa comunidade, na nossa sociedade, mas sem negociar com a nossa fé, com a nossa devoção. Por quê? Porque como Daniel, nós sabemos que representamos o reino de Deus. A palavra de Deus nos diz que nós não pertencemos a esse mundo. Na verdade, nós somos do reino de Deus, do reino dos céus. Nós estamos aqui somente de passagem. Mas a palavra de Deus nos diz que somos embaixadores do reino. Como Daniel, lá na Babilônia, nós aqui neste mundo representamos o reino de Deus. Nós representamos a Cristo. E como Daniel, nós precisamos sim sermos diferentes nesse mundo. Nós temos que ser sal da terra e luz no mundo, meu amado irmão. E por isso se tem uma grande lição que precisamos aprender. Como Daniel, é aquela primeira decisão que ele tomou. A primeira decisão de Daniel diante do Império Babilônico, diante da sua nova realidade, é não se contaminar com as iguarias do rei. Daniel estava disposto a sofrer. Daniel estava realmente disposto a abrir mão de algumas coisas que poderiam lhe dar prazer. Ele queria realmente abrir mão de tudo que poderia
está entre ele e o Deus de Israel. Daniel, ele queria realmente abrir mão de tudo que poderia separá-lo da comunhão com o Senhor. Se fosse para viver nessa terra estranha, Daniel queria viver de forma íntegra diante de Deus. Então ele toma a primeira grande decisão. A primeira grande decisão de Daniel é não se contaminar com as iguarias do rei. Mas a nossa grande decisão para a nossa vida é não se contaminar com esse mundo. É aquilo que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 12, que nós não devemos nos conformar com esse século. Nós não podemos entrar na forma desse século. Nós não somos daqui, nós estamos aqui só de passagem. E nós precisamos realmente ter a nossa mente transformada pelo Espírito Santo, de tal forma que possamos tomar decisões sérias na nossa vida, na nossa história. Nós não podemos nos contaminar com as coisas desse mundo. A cada momento, a cada dia, nós vemos que os valores, os conceitos éticos, históricos, que nós vivíamos normalmente, agora estão sendo demolidos. Mas nós, como servos do Senhor, continuamos caminhando por esse mundo de forma íntegra, levando em nós a moral do reino de Deus. Nós viveremos sempre através da ética do reino de Deus. Nós não negociaremos com a nossa fé. Nós não nos contaminaremos com os manjares do rei. Nós não assentaremos na mesa de Satanás. Não. A mesa que nós sentamos é a mesa de Cristo. É a mesa do Senhor Jesus. E às vezes, para assentarmos na mesa de Cristo, nós sofreremos muito nesse mundo. Nós teremos muito prejuízo nesse mundo. Mas nós acumularemos tesouros nos céus. E é por isso que Daniel foi tão diferente. Por isso que Daniel se destaca. Porque ele não abre mão do seu Deus. Ele não abre mão da sua comunhão com o Senhor, de viver uma vida santa em meio de pessoas ímpias, idólatras. Oh, meu amado irmão, você e eu precisamos nessa manhã tomar uma decisão diante de Deus, de sermos como Daniel. E sermos também como tantos outros santos de Deus, que decidiram viver nessa terra, no meio de gente corrupta, de pecadores, mas viverem sim de forma digna do reino. Viverem sim nessa terra, mas honrando sempre a Deus, trazendo glória a Deus. Nós temos que tomar a decisão e obedecer apóstolo Paulo quando ele diz: não se conformeis com esse século. Vocês não podem entrar na forma desse século. Oh, meu amado irmão, a piedade, a vida de piedade de Daniel, a sua forma de relacionar com Deus, a sua devoção para com Deus, era tão forte e era tão evidente. Todos que olhavam para Daniel sabiam que, apesar de toda a sua influência no império, ele era um homem que tinha um Deus e que obedecia a esse Deus. Era um homem que não abria mão do Deus de Israel, de tal forma que foi por causa disso, da sua devoção, e principalmente por sua vida de oração, que os inimigos de Daniel encontraram, ou pelo menos acharam, que encontraram uma brecha para derrotá-lo. A palavra de Deus nos diz que eles, os seus inimigos, sabendo que não poderiam encontrar falha alguma em Daniel, Daniel era íntegro. Daniel era um político, mas era um político íntegro, honesto, verdadeiro. Ele era um homem digno de confiança. Seus inimigos sabiam que não tinha como pegá-lo no contrapé de alguma imperfeição, desonestidade. E eles perceberam que Daniel era um homem íntegro não somente para com os seres humanos, mas ele era uma pessoa íntegra para com Deus. Era um homem de oração, era um homem que não negociava com a sua religião, com a sua fé. E eles chegaram e falaram com o imperador assim: olha, o senhor podia fazer uma lei
para que todos no império, durante 30 dias, adorem ou prestem culto ou façam oração somente a ti, ó rei Dario. Durante 30 dias, se alguém fizer algum pedido, orar para algum outro rei, que seja morto, que seja lançado na cova dos leões. E é claro que o imperador, ele se agrada dessa ideia. E a palavra de Deus fala que Dario, ele faz realmente essa lei e assina. E nós lemos no capítulo 6, versículo 10, que Daniel, quando ele fica sabendo que essa lei foi assinada pelo rei, ele vai para a sua casa e ele vai fazer o quê? Ele vai orar, ele vai buscar a Deus. E aí nós percebemos que Daniel, ele era um homem disciplinado. E essa é a segunda lição que nós precisamos aprender com Daniel. Se a primeira lição eu preciso aprender com Daniel, que eu preciso tomar uma decisão de viver de forma íntegra num mundo corrupto, que é possível sim ser honesto, ser cidadão do reino dos céus nesse mundo caído. Segundo lugar, eu preciso aprender com Daniel ser disciplinado para com as coisas de Deus. Daniel era um homem disciplinado, e por quê? Daniel sendo governador, e depois ele se tornaria presidente, um homem de grande influência, tinha que tomar muitas decisões, mas decisões sábias. Ele precisava buscar em Deus toda a sabedoria que ele precisava, e ele fazia isso em oração. E por que ele fazia isso em oração? Porque Daniel sabia que a oração rege realmente toda a nossa conduta. É a oração que alinha o nosso pensamento com o pensamento de Deus. É a oração, e através da oração que as nossas vontades são subjugadas com a vontade de Deus. E é por isso que no versículo 3 do capítulo 6, nesse capítulo que nós estamos lendo, a palavra de Deus nos diz que Daniel, ele tinha um espírito excelente. O espírito excelente significa uma pessoa com bom ânimo, uma pessoa que tem discernimento, uma pessoa sábia. Mas Daniel sabia que ele só poderia ter sabedoria, discernimento, uma pessoa que teria encorajamento a cada dia para fazer a vontade de Deus, ele só poderia encontrar isso através da oração, da busca de Deus. E ele era um homem disciplinado. Ele era um homem que tinha muitas coisas a fazer todo instante, muitas decisões a tomar, muitos compromissos a cada dia, mas ele não abria mão da sua vida com Deus, da sua busca de Deus através da oração. Pelo menos 3 vezes ao dia ele orava, pela manhã, ao meio-dia, ao entardecer. Isso significa que antes de Daniel sair pela manhã, ele orava a Deus. Antes dele almoçar, de fazer a sua refeição, ele clamava ao Senhor. E antes dele descansar, ele orava a Deus e buscava o Senhor. Oh, meu amado irmão, como nós precisamos aprender com Daniel, como nós precisamos ser disciplinados na nossa busca do Senhor, na nossa vida de oração, na nossa vida de leitura bíblica. É quase que via de regra para todos nós a indisciplina na nossa espiritualidade. Nós somos indisciplinados até com a nossa saúde. Nós somos indisciplinados com os nossos estudos. E você acha que nós não vamos ser indisciplinados com a nossa espiritualidade? Os nossos meninos, eles querem passar numa faculdade, mas não têm disciplina do estudo. Nós queremos emagrecer para ter uma boa saúde, mas nós não temos a disciplina de uma boa alimentação, de fazermos exercícios físicos. E como nós teríamos disciplina de buscar a Deus? Disciplina não é algo comum à nossa vida. E realmente nós somos indisciplinados. Nós oramos quando dá. Nós lemos a Bíblia quando realmente é quase um milagre. Para muitos de nós, ler a Bíblia é somente algo feito no culto, no momento do culto. Mas para Daniel não.
Daniel era um homem disciplinado. Daniel buscava a Deus a cada dia, 3 vezes ao dia. E nós precisamos aprender com Daniel, porque é através dessa disciplina, da oração, da busca de Deus, essa disciplina da devoção, da piedade, é que nós conseguimos realmente ter o mesmo espírito que Daniel, o espírito excelente. E é por isso que Tiago diz, se você quer ter sabedoria, peça a Deus. E nós só temos uma forma de pedir a Deus, é através da oração. Meu amado irmão, minha amada irmã, se tem algo que o diabo quer fazer na sua vida, é tirar de você a disciplina da oração, da busca de Deus. Ele sempre vai colocar algo para você fazer, ele sempre vai colocar na sua mente que existe alguma coisa mais importante a ser feita naquele momento. Olha que coisa interessante, Daniel, ele podia dar muitas desculpas, mas ele não deu desculpa alguma, porque em primeiro lugar estava a sua devoção para com Deus, a sua espiritualidade. Ele precisava realmente de Deus, ele precisava de discernimento espiritual, e por causa disso ele foi um homem de grande influência diante de reis. E é por isso que ele foi tido como o homem mais sábio do império. Na verdade, ele era 10 vezes mais sábio do que os maiores sábios do Império Babilônico. Oh, meu amado irmão, como eu e você precisamos ter a disciplina da busca de Deus, a disciplina da oração. Mas Daniel também nos ensina é que nada nesse mundo pode mudar a nossa devoção para com Deus. Nada pode mudar o nosso relacionamento com o Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que quando ele ficou sabendo da lei, a nova lei que foi promulgada, ele vai para sua casa. E o que ele faz? Se esconde? Não. O que ele faz? Ele passa um tempo tentando elaborar uma boa desculpa para dar a Deus da sua covardia. Não, ele fica racionalizando, olha, eu posso ficar 30 dias sem cultuar a Deus, sem buscar a Deus. Ou pelo menos eu posso ficar 30 dias fazendo isso escondido. Eu só preciso de 30 dias. Não, eu posso simplesmente parar de fazer isso porque realmente eu vou valer mais para Deus vivo do que morto. Não, Daniel não racionaliza. Daniel não muda 1 milímetro daquilo que ele sempre fez. A sua vida com Deus era urgente, era importante demais para ele mudar alguma coisa. Daniel sabia que a sua vida de oração, a sua busca de Deus, era o que faria superá-lo aquele momento de adversidade. E ele vai para sua casa, e com as janelas abertas, 3 vezes ao dia, ele continuou orando, buscando a Deus da forma que ele sempre fez. Ele sabia que aquela atitude poderia sentenciá-lo à morte, e como assim aconteceu? Mas ele sabia, Daniel sabia, que nem mesmo a morte poderia mudar o seu relacionamento com Deus, a sua vida de oração. Como a espiritualidade, como a fé de Daniel era tão forte. Como nós precisamos aprender isso, meu amado irmão. Nós não podemos negociar na nossa fé. Nós não podemos negociar ou pelo menos racionalizar a nossa fé diante dos desafios dessa vida, diante das lutas, das provações, diante dos embates da vida, dos impasses. Quando o diabo se levanta para tentar nos destruir, nós continuamos os mesmos diante de Deus. Daniel não negociou. Daniel estava pronto a morrer por causa de Deus, por causa da sua devoção. Por isso, a última lição é que para Daniel, a sua comunhão com Deus era mais urgente e sublime do que a sua própria vida. Daniel não se esconde, Daniel não vai para um bosque, Daniel
ele não busca a oração em um quarto secreto. Não. Ele faz isso da mesma forma que sempre fez, sendo transparente. E por que ele faz isso? Porque a sua comunhão com Deus era algo urgente. E era aquilo que tudo que ele mais precisava. Daniel precisava mais de Deus do que sua própria vida. Será que eu e você podemos pensar dessa mesma forma? Temos a capacidade de termos a mesma reação que Daniel teve, colocar a sua vida em risco por causa da comunhão com Deus, da vida de oração. Eu estou realmente disposto a sofrer nesse mundo ímpio por causa do amor de Deus. Daniel teve essa coragem. E por isso Daniel foi um homem vencedor. E por isso que Daniel foi influente. Por isso que Daniel fez toda a diferença. Por isso que os grandes imperadores se curvaram diante sim a autoridade e a sabedoria de Daniel. Oh, meu amado irmão, minha amada irmã, nessa manhã de domingo, nós precisamos aprender com esse santo homem de Deus. Nós precisamos aprender que podemos sim viver nesse mundo tenebroso, sendo fiel a Deus, sendo homens e mulheres íntegras. Que nesse mundo nós precisamos ter a mesma disciplina de Daniel. Nós precisamos orar, nós precisamos buscar a Deus. Nós precisamos viver uma vida piedosa, digna do reino de Deus. Nós também precisamos, como Daniel, não negociar com a nossa piedade. Nada pode mudar a nossa vida com Deus. Nada pode nos mover da nossa posição. Possa vir lutas e tribulações, nós continuaremos sempre os mesmos diante de Deus. Nós seremos sempre íntegros na busca de Deus, na busca do Senhor. Que para nós seja tão real quanto foi para Daniel a nossa comunhão e a nossa busca de Deus. Que isso seja urgente e que isso seja mais importante do que a nossa própria vida. E somente assim nós vamos viver para a glória de Deus e nós vamos experimentar uma vida gloriosa, abundante, como Daniel experimentou. Oh, meu amado irmão, que essa palavra se torne realidade na sua vida. Que você possa tomar a decisão que Daniel tomou. E que você possa viver como Daniel. Que você possa obedecer o apóstolo Paulo quando ele diz: não se conformeis com esse século, mas tenham a vossa mente transformada pelo Espírito Santo de Deus. Que a sua mente possa ser renovada a cada dia. Que você possa viver para a glória do Senhor, nessa manhã de domingo, em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar, que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus encha o teu coração de paz, de alegria, e que você possa romper de fé em fé e de glória em glória. Deus querido, Pai amado, nessa manhã, nós te louvamos, te bendizemos, porque o Senhor é maravilhoso, por tua palavra que nos encoraja a vivermos conforme a tua vontade e o teu querer. E queremos, ó Deus, nessa manhã, e pedimos, rogamos a Ti, que o Teu Espírito nos faça viver como Daniel, tomarmos, ó Deus, a mesma decisão, de não nos contaminarmos com as coisas desse mundo, que possamos, ó Deus, ter a piedade, a busca do Senhor como alvo maior da nossa vida, que possamos experimentar, ó Deus, toda a sabedoria, toda a graça do Senhor, através da nossa vida, e que possamos viver para a glória e para a honra de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Deus te dê graça, sabedoria, discernimento para viver nesse dia, que você tenha um almoço maravilhoso, e prepare-se para estar conosco aqui,
no culto presencial às 19 horas. Se você não puder vir por alguma força maior, que você possa assistir o culto aí pelo YouTube. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero lhe dizer que Deus gosta de você.